acontece com a alma na morte? Bom, você viu até agora que que o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. Esse é o significado primário de alma, tem outros, tá? Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Vamos deixar que a própria Bíblia nos responda essa pergunta, tá? Vamos aqui para Ezequiel 18, versículos 4 e 20. Diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Nesse contexto, Deus está falando da responsabilidade pessoal diante de crimes e pecados. E aí Deus está ensinando aqui que um pai não deve ser morto pelo erro de um filho, nem um filho ser morto pelo crime, por exemplo, de um pai. E aí Deus diz assim, todas as almas são minhas. Lembra de Deuteronômio 10, 22? Com 70 almas teus pais desceram ao Egito? Não eram almas penadas. Na Bíblia, a alma é pessoa viva ou ser vivo, tá? Eis que todas as almas ou pessoas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. De acordo com a Bíblia, a alma morre. A alma que peca morre. E eu pergunto, algum de nós não pecou? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz Romanos 3:23. Então, todos são mortais. Não existe alma imortal. A alma é mortal porque a alma é o ser vivo e porque lá em Gênesis 3, 22 a 24, o ser humano perdeu o acesso à árvore da vida. Não tem lógica eu ter uma alma imortal sem comer da árvore da vida. Uma coisa absurda, totalmente irracional. Né? Então, se nós perdemos o acesso à árvore da vida e voltaremos a ter o acesso após a segunda vida de Cristo, né, como diz Apocalipse 22:2, é óbvio que a nossa alma não é imortal. O único ser que possui imortalidade inerente é Deus. Isso está em 1 Timóteo 6, 15 e 16. O único que possui imortalidade. Tá? Então, nós não possuímos imortalidade inerente, nós recebemos. E os nossos primeiros pais, eles tiveram de Deus a imortalidade condicional da alma. Né? Qual era a condição? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a imortalidade era condicional. Nossos primeiros pais eram candidatos à imortalidade. Para isso deveriam permanecerem fiéis a Deus, obedientes a Ele, e não comer do fruto proibido. E aí eles continuariam desfrutando da árvore da vida. Como nossos primeiros pais foram privados desta árvore, que tem um antídoto, um poder, algo que Deus colocou ali para preservar a eternidade, como eles foram privados, nós também o fomos, todos somos mortais. Por isso que a Bíblia diz em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. E o verso 20 também diz, né? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Então você percebe, a Bíblia associa a alma com a própria pessoa, tá? Com a própria pessoa. Então, de acordo com a Bíblia, a alma morre. Este é o ensinamento bíblico, tá? E se não fosse assim, queridos, a morte não seria morte. Eu não posso dizer assim, existe só a morte, existe a morte física e a morte espiritual. Claro que existe isso na Bíblia, né? Uma pessoa que está viva, mas se está longe de Cristo, ela é morta espiritualmente. Nesse sentido correto.
Agora, você não pode separar a morte do corpo da morte da alma, porque acabamos de ler aqui que a alma que pecar, essa morrerá. Gênesis 2:7, o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Tá? Assim como esses outros teólogos aqui o mencionaram para nós. Ok? Agora, se a alma sobrevivesse fora do corpo, a morte não seria morte. Simplesmente seria uma vida numa outra dimensão. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que morte é morte mesmo. Né? É deixar de existir. E por falar nisso, o que é espírito? Também é uma compreensão equivocada em relação a esse tema, tanto no meio cristão quanto no meio espírita. Né? Por exemplo, Allan Kardec ensina nas suas obras, né? Agora eu não me recordo se este ensino está no livro A Gênesis ou O Céu e o Inferno, não estou lembrado agora. Mas ele ensina, por exemplo, que o espírito é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, e esse espírito é revestido por uma espécie de membrana chamada perispírito. Tá? Então essa é a crença kardecista, que obviamente é muito mais ampla do que isso, estou só te apresentando aqui um conceito. Mas a Bíblia não ensina isso. Por exemplo, Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como harmonizar as duas coisas. Não tem como harmonizar a Bíblia com o Espiritismo, com a crença espírita. Né? Não estou falando isso de forma desrespeitosa, meu irmão espírita, pelo contrário. Né? Os filhos de Deus estão em todos os lugares, inclusive no Espiritismo, mas Deus quer que você entenda que a natureza do ser humano é holística, não dualística ou tricotomista. Tá? E na Bíblia, não é difícil você aprender o significado de espírito. Por exemplo, em Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ali a palavra é nechamar. Em outras palavras, né, a palavra fôlego de vida, por exemplo, no grego, é pneuma. Pneuma lembra você do quê? Pneu. De onde sai o quê? Sopro, vento, né? Vento, ar. Tá? Então, o espírito, de acordo com a Bíblia, é o sopro de Deus. É esse princípio vital que sai de Deus e que dá vida aos seres vivos. E Gênesis 2:7 mostra exatamente isso. Né? Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o nechamar, ou espírito, né? E o homem se tornou uma alma vivente. Então esse é o conceito bíblico de espírito. Por exemplo, outro texto, Gênesis 7:22. Tudo que tinha fôlego de vida, aqui é a palavra espírito, tá? No hebraico, ó. Tudo que tinha fôlego de vida, o espírito, aonde? Em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Falando do dilúvio, né? Tudo o que tinha fôlego de vida, homens, animais, tudo que tinha fôlego de vida, diz o texto bíblico, né? Por ocasião do dilúvio, morreu. Então, espírito é este fôlego de vida. E o que acontece com o espírito durante a morte? Eclesiastes 12:7 nos ensina. E apesar da clareza do texto, queridos, muitas pessoas leem no texto aquilo que ele não diz. Por exemplo, o texto diz assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí já pensam assim, olha aí, ó, se o espírito volta para Deus, quer dizer que esse espírito é consciente e ele está na presença de Deus. Outros dizem num lugar intermediário, para você ver a confusão, não há um consenso. Se o espírito está na presença de Deus ou só no lugar intermediário. Então, primeiramente esse ponto. Agora, se você ler o contexto, aqui em Eclesiastes 12, ele está falando do processo degenerativo da vida humana, né? Ele fala do momento em que o ser humano é jovem, depois envelhece e, consequentemente, morre. E o verso 7,
ele simplesmente apresenta Gênesis 2:7 ao inverso, queridos. Você lembra? Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aqui já diz assim, ó, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que é o espírito? Se Gênesis 12:7 está invertendo o processo de Gênesis 2:7, se Eclesiastes 12:7 está invertendo o processo de Gênesis 2:7. É claro que o espírito é o fôlego de vida, o sopro, né? Neshamar em hebraico, pneuma em grego, e há outras palavras, né, para esse termo também. Então, o espírito que volta para Deus não é uma entidade consciente, é o fôlego de vida. Se fosse uma entidade consciente, nós temos que crer no quê? Que até os ímpios vão para o céu. Porque aqui não está dizendo que só o espírito dos justos volta para Deus. Não. O espírito de todos os seres humanos volta para Deus. Então, se é uma entidade consciente, então tanto justos quanto ímpios estão na presença de Deus. Não tem lógica. Agora, se você interpreta o termo espírito não como uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, mas entende como o princípio vital, o fôlego de vida que sai da boca de Deus, aí você não vai encontrar problema no texto. Por quê? Porque o fôlego de vida, o princípio vital que mantém vivos justos e ímpios, este fôlego volta para Deus. Não sabemos como este fôlego de vida de Deus não faz parte deste mundo físico, nós não sabemos de que forma ele retorna para Deus, ou se Deus reintegra-o ao ar, não sabemos. É um princípio vital de Deus, tá? Mas é um princípio vital que sai da sua boca. Ele soprou. Não é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, tá? E um outro texto aqui importante para nós avaliarmos, há muitos outros, né? É esse aqui do Salmo 104, verso 29, ó. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, né? Se lhes cortas a respiração, né? Que é cortar o espírito, digamos assim, se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Então, o texto é claro, né? O espírito, o princípio vital, volta para Deus e o corpo volta para a terra. Então, Eclesiastes 12:7 ensina Gênesis 2:7 ao reverso, mostrando o quê? Que morte é a cessação da vida. Quando há separação do corpo, do fôlego de vida, que é o espírito, a vida cessa. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.